Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu estou fazendo algumas gravações e estou passando mais informações do que eu tenho feito com os óleos essenciais. Então é assim, eu passei 3 semanas em casa. Em outro vídeo eu falei que eu tive Covid, no pós-Covid ele está um pouco mais... Ainda tô com congestão, cansada, mas de um outro lado, eu falei que de manhã eu trabalhava, depois eu almoçava e à tarde eu ia descansar, então eu tinha um pouco mais de tempo livre. Eu fiz um programa de beleza, né? E vocês sabem que eu já me cuido, que eu vou fazer 64 anos e que eu tenho toda uma vida num estilo mais saudável. Então, não como doce, e esse doce, ele ajuda muito a abrir os poros. Então, quando a gente começa a estudar um pouco mais o que a alimentação influencia, tanto na saúde quanto na beleza, a gente vê que pessoas que comem muito doce acabam tendo, talvez, uma oxidação mais rápida, a gente inflama o corpo inteiro e acaba inflamando a parte do rosto mesmo, nas suas camadas e cada uma com a sua especificação. Então, eu queria falar o que eu fiz um pouco mais rotineiro, como se fosse um spa. Então, todos os dias eu acordava, eu normalmente faço academia, esses dias eu não fiz, então eu já levantava e tomava o meu banho. E no banho, eu gosto muito de usar... Eu uso bucha no meu corpo, tá? Isso aprendi com a minha bisavó. Existem algumas pessoas que contraindicam de fazer essa esfoliação, mas para mim, essa buchinha, essa eu peguei a nova, porque a que a gente usa já tá meio feinha, eu queria trazer, mas essa daqui tá dura, tá, gente? Então, ela não pode ser passada assim. Normalmente, eu deixo na água para ela amolecer. Não faço uma bucha horrível. Então, eu acabo fazendo sempre nas laterais de movimentos mais leves. Faço aqui, faço para o meu pescoço, tá? Sempre do centro para a lateral. E isso ajuda a minha pele não ficar com células mortas. Apesar de ter olheira, nessas 2 semanas eu tô mais, eu emagreci um pouquinho, então tô com um pouco de flacidez aqui. Mas a pele saudável, para mim, é super, super, super importante. Então, eu normalmente uso ou um sabonete da Balsam, eu gosto muito do de lavanda e do gerânio, eu passo um pouquinho só para fazer uma espuma e passo no rosto. E aí, no meu corpo, eu também tenho uma bucha, não é todo dia, tá? Mas eu acabo fazendo uma passada de bucha, eu me sinto mais limpa. E eu tenho essa sensação, e eu via na minha mãe, na minha avó, na minha bisavó, a babunha, uma qualidade de pele muito boa. É claro que após o banho, eu ainda úmida, fecho o chuveiro, e aí eu sempre tenho preparado, por exemplo, para o rosto, eu vou trocando basicamente sempre. Essa semana que eu fiquei aqui, eu achei que eu precisava nutrir durante o dia, então eu usei muito o óleo de argane e o óleo de castanha do Pará, porque eu estava me sentindo um pouco ressecada. Então, para vocês imaginarem, numa colherzinha, meia colherzinha de café, cada dia eu usei um óleo. Então, eu usei o gerânio por uma questão de edema e porque ele trabalha a circulação. Eu usei o semente de cenoura, que ele é muito bom para a parte de rugas e peles menopausadas. Usei o alecrim um dia assim para fazer uma máscara de argila, mas isso depois eu vou deixar. Então, que óleos eu usei? O óleo de argane e o óleo de castanha do Pará. E usei 3 óleos, semente de uva, gerânio e o palma rosa. E intercalei nessas 3 semanas. Cada dia eu usava um. Após o 3º dia, eu fazia uma máscara de argila, principalmente para desintoxicar, que eu precisava... Eu sentia que a minha pele precisava ser desintoxicada e o meu corpo também. Então, basicamente, depois do banho, eu usava esse óleo no rosto, deixava numa cubetinha de plástico, aquele PET, ou se você tiver,
por exemplo, eu gosto muito de aço inoxidável. São umas pequenininhas, tá? Que eu compro e eu deixo no banheiro porque eu morro de medo de cair alguma coisa com vidro, tá? Plástico não é para usar sempre com óleo essencial, porque o óleo essencial corrói. Mas se você for usar, deixar durante 2, 3 minutos, ok, não tem problema. E para o corpo, eu fiz alguns óleos, tanto para aumentar a minha energia, quanto também para me desintoxicar. Então eu usei muito alecrim, só que para quem tem pressão alta não deve ser usado, aí você pode trocar pelo óleo de hortelã. Como eu tenho pressão baixa, eu pessoalmente acabei usando o óleo de alecrim. Usei muito o óleo de gengibre, então para 100 ml eu usei a 2%, que são 50 gotas, e eu acabei colocando 20 gotas de alecrim, 20 gotas de gengibre e 10 gotas eu gosto muito do gerânio. E o gerânio, para mim, ele trabalha edema, ele me deixa... além do que eu gosto do aroma, então eu acabei misturando mais por essa questão do aroma, de edema, o alecrim para ativar a circulação e o gengibre também, para acabar me desintoxicando. E aí, com o chuveiro desligado, eu pegava um pouquinho, colocava dentro dessa cubeta que eu entro pro chuveiro e passava no corpo inteiro. E aí, eu repassava com a bucha, fazendo movimento, trazendo das mãos até a axila, no seio em redor da axila, no abdômen eu sempre fazia de um jeito que eu acabava na virilha e nas pernas trazendo dos pés até a virilha. E aí tem um pouco de dificuldade para passar nos flancos, para passar aqui nas costas, mas eu conseguia passar. Aí abria, eu gosto de tomar uma chuveirada gelada, mesmo estando com Covid, eu acabei utilizando, porque eu acho que me renova, me dá um pouco desse choque térmico e me traz um pouco mais de energia. E aí me enxugava, passava, colocava a roupa, tudo. Aí ia fazer meus afazeres. À tarde, eu comecei a fazer algumas máscaras. E aí eu usei muito argila, só que não a argila sozinha. Então eu usei argila com água, com alecrim para desintoxicar. Passado 3 dias, eu peguei a argila. Eu gosto muito da Amazônia, mas vocês podem usar com argila branca, vocês podem usar argila cacau, que ela trabalha muito flacidez, a argila marrom, que ativa, tá? Uma microcirculação, e a cinza eu gosto muito para a parte de matizar a pele, mas também para manchas. Apesar de eu não ter manchas, na mão eu também uso. Então, o que eu faço no rosto, eu acabo fazendo na mão. Só que muitas vezes eu misturava uma colher de argila, uma colher de água, depois eu punha um pouquinho, umas 10 gotas de um óleo vegetal, por exemplo, com a argila cinza Rainforest, eu gosto muito de usar o rosa mosqueta, e após, se eu tivesse uma necessidade, eu punha um pouco mais de água. Eu não gosto da máscara muito fininha, tá? Então eu deixo ela um pouco mais densa. E pegava, e aqui em casa, eu aplico com uma espátula que eu tenho da Baicêmia de madeira, mas nos locais não devem ser usados por causa da vigilância sanitária, por uma questão de contaminação. Aqui em casa eu lavo, seco, ponho no sol, então não tem problema. E apliquei no rosto todo, coloquei aqui, e depois eu fazia um chá de camomila, deixava na geladeira e punha nos meus olhos. E ficava basicamente uns 10, 15 minutos, não deixava secar muito. As argilas, elas ajudam muito a você fazer uma troca metabólica e uma troca iônica. Como eu achei que eu precisava desintoxicar muito pelo sentido de estar inflamada, de estar com um vírus e de estar me sentindo desbalanceada, eu usei a argila a cada 3 dias. E aí eu fui usando a cada 3 dias uma. Então eu usei a cinza para clareamento, para matizar um pouco mais, com óleo de limão siciliano, em casa depois eu passava o filtro, com o rosa mosqueta e a argila cinza. A argila amarela, para flacidez, eu gosto muito, muito, muito de usar com o semente de cenoura. Então, semente de cenoura é um óleo que ele tem um aroma um pouco mais denso, não é um aroma gostoso, principalmente por ser da estética, mas é um óleo que eu adoro. Então, a argila amarela com óleo de semente de uva
e água somente eu passava e tratava a parte de flacidez. A argila cacau eu gosto muito de usar ou com gerânio ou com a palma rosa. E aí eu misturei com creme, tá? Basicamente 1 colher de sopa da argila cacau, 1 colher de sopa rasa de creme, fiz a mistura e aí eu usei um pouco da água perfumada de gerânio, que vocês sabem que essa água perfumada da Balsâmia, ela é como se fosse um hidrolato, mas vocês sabem que a Balsâmia ainda não tem hidrolato, porque eu não achei o conservante ideal para ter água, né? E precisa ter um conservante que não seja maléfico ao nosso organismo, mas que conserve água para não ter fungo, bactéria e outras coisas. Então, eu usei a água perfumada de gerânio. Misturei e passei. E a argila branca, eu acho mais por uma questão de estar matizando, de estar deixando uma pele mais suave. Eu não tenho pele sensível, mas eu acabei usando até porque eu tenho aqui em casa e eu quis fazer alguns testes. E usei muito com óleo de vetiver. E notei uma diferença muito grande na qualidade da pele. E a pele com mais brilho, com mais... eu não tenho mancha, mas eu notei a pele um pouco diferente. Então eu recomendo muito, por exemplo, a argila branca com óleo de vetiver. E aí você faz com água mesmo. Qual é a vantagem da argila? As argilas, para mim, elas fazem uma limpeza. Pela série de minerais que ela tem, uns tem silício, o outro tem cobre, enxofre, magnésio, alumínio, e todos estes minerais, né, óleos, elementos, eles fazem uma diferença no teu organismo. No corpo é um pouco mais chato de passar em casa, mas eu faço uma técnica. Sabe aqueles sacos plásticos preto? Mas dos grandes, como na Balsâmia a gente usa os grandes, eu pedi para o meu marido Carlinhos trazer e eu abri e deixei em cima da cama. Então eu botei por baixo o plástico, depois eu botei toalha e fiz basicamente com alecrim, com hortelã e eucalipto, porque eu sentia que eu precisava limpar, e usei muito a argila da Amazônia. Então, para basicamente umas 4 colheres de sopa, eu coloquei 10 gotas e usei 3 de alecrim, 3 de hortelã e usei 4 de eucalipto. Ficou bem fresco, bem desintoxicante. Aí eu pegava com a mão mesmo, passava deitada de costas, passava no meu corpo, aí passei nos braços, no flanco, e aí eu levantava a perna e passava. No bumbum, em outros lugares eu não consegui passar. E aí eu ficava 15 minutos. Basicamente, levantava com a toalha, me enrolava e já ia direto para o banho quando eu fazia isso. E olha, eu senti uma diferença na pele, senti uma diferença no meu organismo, e em termos do que eu estava tentando me cuidar e fazer uma rotina um pouco mais saudável para ver se eu não tinha tantos sintomas do Covid, foi ótimo. Infelizmente o pós-Covid me deixou com algumas, ainda com o peito mais cheio e tudo, mas foi muito, muito, muito bom. Depois disso tudo, o óleo de semente de uva e o óleo de gergelim eu achei ideal para poder me nutrir como se estivesse me nutrindo, de alimentar a minha pele e o meu organismo mesmo, tá? E aí, para finalizar, vocês sabem que eu tenho uma paixão pelo óleo de gerânio, usei com patchouli, tá? Então, ficam essas dicas. As argilas são maravilhosas para a gente ser usada. Usei muito no sentido de desintoxicar o meu organismo, usei muito no sentido de trazer mais vida para minha pele e também me desinflamar. Usei muito a argila para desinflamar. E se você quiser ter muito mais informações sobre tratamentos de geoterapia, o Felipe Schultz, que é uma pessoa que eu amo, graças a Deus, ele está no nosso time do Instituto Samia Maluf. Ele, além de estar no curso de formação clínica EAD com os 33 módulos, ele fala de geoterapia e fala de cosmetologia. E nós lançamos 2 cursos dele, o de cosmetologia, mais o de argila, gente, de geoterapia. Ele tem um conteúdo maravilhoso. Então, não deixem de ver esse curso,
Comprem, ele é um professor maravilhoso que eu tenho muito orgulho de ter junto com toda a nossa equipe, de todas as pessoas e profissionais que fazem parte dessa nossa equipe do Instituto Samia Maalouf. Espero ter deixado algumas informações pertinentes para vocês utilizarem. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.